Quem achou, diga glória a Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você pode dizer amém? Por favor, tome seu assento. Se você quiser e puder, aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Como é do conhecimento dos irmãos, Deus é o responsável pela criação da humanidade, do sol, da lua, das estrelas, do mar, da terra, minha e sua também criação. Todos nós somos frutos da bondade, da misericórdia, da criação de Deus. Deus, ele cria o homem, cria a mulher, os coloca no jardim do Éden, para que possam viver em paz, tendo a sua presença como a maior recompensa que eles teriam no Éden. No Éden, a maior recompensa, ou o que de mais importante tinha, não era os frutos, não era o rio, não era os animais. A coisa mais importante que tinha no Éden era quando Deus descia para falar com o homem. Deus é a coisa mais importante que a gente possa ter. Então, Deus era esse elo, havia esse elo de relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas como você também sabe, acontece aquele episódio em que a serpente e a mulher têm aquele diálogo, e ela convence a mulher de que comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus, e que não morreriam, não teriam suas vidas ceifadas pela morte. Uma mentira que fez com que o homem caísse, fez com que o homem desobedecesse a palavra e a voz de Deus. No Éden, Satanás converteu a consciência pura de Eva para uma consciência pecaminosa. Assim sendo, o homem peca no corpo e também na consciência. A consciência de Adão, a consciência de Eva era uma consciência pura, uma consciência voltada para Deus, para o entendimento de Deus. Mas Satanás, a serpente, convence o homem a desvirtuar sua fé, desvirtuar seu caminho, desvirtuar sua obediência, e a consciência do homem, que era pura, que era sarada, se torna uma consciência enferma, uma consciência pecaminosa. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus, no mesmo cenário, pastor, em que Pedro afunda, ele estende a mão. No mesmo cenário em que Adão e Eva pecam, Deus desce para dialogar com o homem e faz uma promessa. Não uma promessa de morte, não uma promessa de condenação, mas uma promessa de salvação. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Há uma profecia agora, pastor Elielson, na eternidade. A profecia vai nascer um da semente da mulher que esmagará a tua cabeça
serpente. Essa é a palavra de Deus direcionada à serpente. E aí quando o homem ele peca, eu queria que você não perdesse a linha do raciocínio. Quando o homem ele peca, automaticamente o pecado se espalha para a humanidade. Eles têm filhos e filhas, e esse pecado que só estava em Adão e em Eva, é um pecado que se espalha para a humanidade. A humanidade agora também tem a consciência do pecado. O pecado cresce, o pecado aumentou. E aí o problema, pastor, sempre foi a falta de equilíbrio. Jesus tanto condenou o desequilíbrio moral, quanto também condenou o desequilíbrio da religiosidade. Ele combateu as duas coisas, a falsa religiosidade, como também combateu o excesso, combateu o pecado. A humanidade se entregou, mergulhou nessa iniquidade. Deus, ele precisava agir, fazer alguma coisa. Levanta Noé, levanta Abraão, levanta Moisés. Ao longo do tempo vai levantando os profetas, os patriarcas, para tentar trazer esse povo de volta. E aí Deus, ele resolve escolher um povo para si. Ele resolve separar um povo para si, chamado Hebreus. Os hebreus eram o povo de Deus. Deus levanta Abraão como o pai da fé, o pai do povo judeu, para poder guiar, para poder ser a referência daquele povo. Deus escolhe uma nação para si. Deus escolhe pessoas para serem o seu povo. Vocês vão ser meu povo. Vou levantar alguém a partir de você, Abraão. A sua descendência será como a estrela do céu, como a areia do mar. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. E aí Deus levanta esse povo, Deus escolhe esse povo. Mas Deus também, pastor, ele dá leis, ele dá fundamentos para que esse povo se pareça com o seu povo. Porque não é somente dizer que é povo de Deus, você também tem que cumprir a lei do Deus que você diz que é filho dele, que é povo dele, que é o seu Senhor, que é o seu Deus. Tasker, falando sobre o Sermão do Monte, ele diz que o Sermão do Monte não pode ser visto como um conjunto de regras que deva ser seguido ao fio da espada, ao pé da letra. Você não pega uma pessoa e a obriga a seguir o Sermão do Monte, e a obriga a cumprir o que está escrito no Sermão do Monte. Mas ele vai dizer, minha irmã, que todas as pessoas que são filhas de Deus cumprem o Sermão do Monte. Todas as pessoas que são filhas de Deus, se alguém pedir para caminhar 1 milha, ela caminha 2. Todas as pessoas que são filhas de Deus não olham para a mulher, para o homem, para alguém com a intenção de cobiçá-la. Todas as pessoas que são filhos de Deus, que são separadas para andar perto do Senhor, para ser povo seu, segue a lei de Deus. Você não é obrigado a seguir a lei de Deus, mas se você é povo de Deus, você segue a lei de Deus. Se você é filho de Deus, você obedece a palavra de Deus. Quem tem um glória nessa noite, aleluia. E aí, pastor, esse povo está agora numa terra chamada Egito, aonde você conhece, meu amado irmão, que José foi para lá, foi governador lá. Faraó gostava dos hebreus. Era o povo em que José nasceu, que salvou o Egito da catástrofe da fome. Esse povo estava lá, mas daí morre Faraó, nasce outro Faraó que governa, que não conhecia José e a história de José. Você sabe que esse povo é oprimido, esse povo é escravizado, esse povo é colocado à servidão, esse povo é colocado ao castigo, ao trabalho duro. Deus precisava, meu querido, tirar aquele povo de lá, porque havia uma promessa para aquele povo, de que aquele povo iria para uma terra que manava leite e mel, aleluia. E aí Deus levanta, pastor Elielso, Moisés para ser o libertador, para salvar esse povo, para poder tirar esse povo da escravidão, do trabalho duro, da servidão, do fio da espada, do chicote, da ferida, tirar esse povo da opressão. Moisés é levantado como libertador. Você conhece um pouco da história, sabe que eles saem do deserto, saem do Egito, o mar se abre, pela desobediência, eles andam errantes no deserto. A jornada era para durar 40 dias, durou 40 anos, por causa da murmuração. A murmuração cresceu o processo. A murmuração cresce o processo, a murmuração cresce a dor, a murmuração cresce a provação, a murmuração cresce a dificuldade. Não há
benefício na murmuração. E aí eu quero que você olhe para cá e receba essa informação com muita alegria, porque Deus levanta Moisés, e aí ele vai levantar também as leis. Moisés é a representação da lei, Elias é a representação do ministério profético. No Antigo Testamento, a lei e os profetas. O maior profeta do Antigo Testamento chama-se Elias. O representante máximo da lei se chama Moisés. Vamos lá comigo. Elias, diga comigo, Elias é o representante dos profetas. Moisés é o representante das leis. Deus levanta Moisés para ser o representante das leis. Ele vai dar ao povo, pastor, as leis. Você conhece um pouco da história. Ele está no monte pedindo a Deus para ver sua face, está no monte orando, está no monte jejuando. Deus resolve revelar a Moisés os 10 mandamentos. Moisés pegue duas tábuas de pedra, escreva em uma 5 mandamentos, noutra 5 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus, não farás imagem de escultura, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Moisés desce com a lei, Moisés desce com as tábuas da lei e diz ao povo: esse é os mandamentos que o Senhor Deus nos ordena. Só que, pastor, a lei, minha amada irmã, ela só servia para revelar as transgressões do povo. A lei não podia salvar, a lei não podia fazer com que o povo se aproximasse de Deus. Pelo contrário, a lei só servia para dizer ao povo: vocês não têm capacidade de cumprir os mandamentos. A lei só servia para dizer que sem Deus eles não poderiam viver uma vida santa. A lei servia, pastor, para dizer da condição miserável que é o ser humano, da condição miserável que é o caráter moral, ético do ser humano. A lei não servia para outra coisa além de revelar as transgressões. Você queria saber sobre a sua condição moral? Você olhava para a lei que dizia que não era para você adulterar, para você dizer falso testemunho. Quando você olhava para a lei, você entendia que não conseguia de forma alguma cumprir as 500 e tantas leis. Eram 10, mas aí foi esticando, foi crescendo, e o homem entende que não podia cumprir aquilo. Aí Deus resolve fazer algo então. Já que o homem não consegue cumprir as leis, já que o pecado está se alastrando no meio do povo de Deus, pastor, Deus resolve fazer algo. Esse algo, pastor, que o Senhor conhece muito bem, até melhor do que eu. Deus fala: Moisés, estou com uma ideia muito boa, não sei se tu vai gostar, mas é minha ideia, tu faz aí, porque quem manda sou eu. A gente vai criar o que a gente vai chamar de tabernáculo. Vamos criar o quê? Quem falar mais alto, o pastor vai pagar a janta. 1, 2, 3. Pastor, tá devendo mais 20 pessoas aí. Coça o bolso, pastor, aleluia, que hoje vai levar umas 20 pessoas para jantar. Deus que resolve criar o tabernáculo, eu já caminho para o final. Ele resolve, pastor, criar o tabernáculo, tá? Moisés, pega a melhor madeira, pega o melhor pano, pega o ouro, enfim, vai pegando os materiais. A gente volta aqui para falar disso outro dia. E aí Moisés, ele cria o tabernáculo. Dentro do tabernáculo havia um véu. Havia o quê? Já aprendeu da janta, né? Havia o quê? Havia um véu dentro do tabernáculo. Não perca o raciocínio. Havia um véu dentro do tabernáculo que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, o lugar santo do lugar santíssimo. Imagine que esse púlpito é o véu. Aqui está o lugar santo, já é santo o lugar santo, mas aqui dentro era o santo dos santos, aleluia. Era um lugar santíssimo, aqui era um lugar, o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Tasker diz que o véu era o obstáculo que barrava o caminho para o santo dos santos, portanto para a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus estava no santo dos santos. Aqui era o lugar santo, a presença de Deus estava lá dentro. O véu interrompia o acesso
a presença de Deus. Não perca essa informação. O véu impedia, meu amado pastor, que o homem tivesse acesso ao lugar onde estava a presença de Deus. Era vedado o lugar. Ele até poderia entrar no lugar santo, ou talvez não, mas no lugar santo dos santos não podia. Só o sacerdote, de ano em ano, só de ano em ano, não podia todo dia, era de ano em ano também. A forma de expressão santo dos santos indica a santidade especial do lugar. O acesso normal era vedado, não era igual hoje, que você entra por aquela porta na terça, na quarta, na quinta, vai ter aqui o culto da virada, vai ter, de quinta mudou para sábado, ó, pastor, já gravei, viu? De quinta mudou para sábado, não é mais quinta de manhã, vai ser sábado de manhã. Essa normalidade não tinha à época. Não era comum os homens entrarem no templo para prestar a Deus um culto de adoração. Não era comum para eles isso. Todos, olhe para cá e entenda essa coisa aqui, ó, que eu caminho para o final agora. Todos eram excluídos da presença de Deus. Até mesmo o sacerdote, que só entrava de ano em ano e no dia da expiação. Paulo escreveu aos Romanos que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. O pecado criou a separação do homem e Deus. O único caminho era o sacerdote, meu querido irmão, e de ano em ano ainda. Era Deus no céu. Era Deus aonde? Era Deus no céu e o homem na terra. Não tinha isso aqui que tem hoje, minha irmã. Era Deus no céu e o homem na terra, porque a lei não poderia aproximar o homem de Deus, o sacrifício não poderia aproximar o homem de Deus. Aí você entende o motivo, a razão pela qual o anjo visita Maria e diz: Maria, 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 agraciadas você é, o que você vai gerar é do Espírito Santo. Aí você entende por que Jesus precisa nascer no corpo humanizado de carne. Pastor Tasker disse que Jesus em carne era Deus humanizado. Aleluia, glória. Era Deus humanizado. O pecado tirou do homem, quando Adão e Eva tinham a possibilidade de ver Deus. Eu sou Adão, a caixa é Deus. Eles falavam com Deus, eles tocavam a Deus, Deus tocava o homem. Mas como Isaías escreveu, o pecado faz separação de Deus e do homem. Agora é Deus no céu e o homem na terra. Aí quando Jesus, ele desce, ele se materializa num corpo de homem, carne, pele, sangue, aleluia, osso, era Deus humanizado. Aí pastor, quando ele desce, aleluia, na barriga de Maria, ele estava passando uma mensagem: o pecado nos afastou, mas eu me fiz carne para que vocês pudessem me tocar novamente. Quem tem uma mão para levantar nessa noite, aleluia? Você sabe por quê, meu amado irmão? Ele se fez carne porque ninguém mais podia tocar a Deus, ninguém mais tinha contato com Deus. E você sabe o que eu acho interessante, pastor? É que Moisés pediu para ver a face de Deus. Deus não deixou Moisés ver a sua face, mas João tocou em Deus, Pedro tocou em Deus, Judas tocou em Deus, porque Deus desceu, se humanizou, porque já que o homem não pode subir, então Deus desce. Alguém tem um glória nessa noite? Eu tenho uma palavra para o teu coração. A lei não podia fazer você subir, o sacrifício não podia fazer você subir. Então problema resolvido. Hebreus capítulo 10 versículo 5, Jesus disse: sacrifícios não quiseste, um corpo me pediste. E eu disse: eis-me aqui, eu vou descer para que eles possam me tocar novamente. Aleluia.
Eu não sei se pode fazer isso aqui, mas pegue na mãozinha de alguém. Se não puder, pastor, me perdoe. Dá uma sacudida nele, dá uma sacudida nela, que eu acho que ele está meio sonolento, aleluia. Sacode ele, sacode ela. Diga assim: você não podia tocar a Deus. O pecado não deixou você tocar em Deus, então Deus desceu. Já que você não pode subir, então eu desço. Mas eu tenho outra notícia para te dar: Deus desceu para nos fazer subir, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Quando tudo estiver pronto, eu vou levar vocês para morar comigo, aleluia. Me ajude a pregar mais uma vez. Diga para alguém: já que ele desceu, ele te deu a possibilidade de subir. Daqui a pouco quem vai subir é a gente, pastor, aleluia. Quem está esperando Jesus, diga glória a Deus. Eu encerro aqui. A Bíblia diz que Moisés estimulou os sacrifícios. Moisés fez o quê? Oh, precisa de sacrifício. Precisa de sacrifício. Arão, eu tive uma visão de Deus. Deus falou que agora vai ter que matar carneiro. Sabe matar? Eu não sei também. Vai ter que pegar alguém para poder matar os bichinhos aí. Porque Deus tem uma ideia. Segundo ele, a gente vai ter que matar uns bichos aí. Porque o sangue desse animal, eu quero que você entenda que o pecado deles não eram perdoados. O pecado deles não eram apagados. Aquilo era simbólico. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 4: o sangue de bode e de carneiro não pode perdoar pecado. O único sangue derramado que perdoa pecado é o de Jesus. Por isso a Bíblia diz: lavai vossas vestes no sangue do Cordeiro. Era simbólico, era um simbolismo. E aí, aqueles que participavam desse simbolismo, quando Cristo morreu, eles tiveram o seu pecado perdoado. Era como se eles tivessem uma conta no banco de Deus, que eles depositavam anualmente o sacrifício, e aí quando Jesus morreu, a dívida foi paga. Ok? Então, simbolicamente, precisava ter os sacrifícios. O sangue era colocado no propiciatório e aspergido. Era o quê? Irmão, se tu entender isso aqui, tu dá um glória bem forte. Aleluia. O sangue era aspergido na cortina que estava no Santo dos Santos. Você lembra que isso aqui é a cortina? Aí o sacerdote pegava o sangue do animal que tinha matado e aspergia na cortina do Santo dos Santos. O sangue representava a morte da vítima, representava a entrega da vida em prol dos pecados. O sumo sacerdote tinha de aspergir o sangue dos touros 7 vezes, e depois repetir com sangue de bode. 7 vezes o sangue do bode, 7 vezes o sangue do touro. Ele pegava, pastor, quem vai beber essa água aqui sou eu não, então vamos lá. Ele pegava e aspergia. Olhe para cá para esse movimento, aleluia. Com todo respeito, tá, pastor? Só para representar, aleluia. Ele pegava, molhava e aspergia. Fazia o quê? Fazia o quê? Quem falar mais forte? Fazia o quê? Olhe para cá para você entender, olhe para cá para você entender. Ele pegava, colocava, todo respeito, tá, pastor? Colocava e aspergia. Uma vez, aspergia 2 vezes. Ele aspergia o sangue. Era isso aqui, chapiscava. Já chapiscou uma parede? Chapiscava. Pegava e chapiscava. Ele não derramava o sangue.
Pastor, ele não derramava o sangue do bode e do carneiro. Por que ele não derramava? Porque apenas um foi capaz de derramar o sangue. O ramante o revasse terra, aramacanda aravácia. Não era o trabalho do bode, do touro derramar sangue. Quem derramaria sangue por mim e por você foi Jesus. Eu cito Hebreus capítulo 10, versículo 4 novamente. Sangue de bode, de carneiro, não pode purificar pecado. Se você puder levantar uma mão para receber a palavra, receba. Você não foi comprado com sangue de galinha, você não foi comprado com sangue de cobra, você não foi comprado com sangue de touro, você não foi comprado com sangue de bode, você foi comprado com sangue do Filho de Deus, o sangue do Filho de Deus, ainda de mão levantada. É por isso, pastor, que quando João Batista ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bode não podia purificar pecado, ovelha não podia purificar pecado, mas o sangue imaculado de Jesus tira o drogado das drogas, o beberrão da bebida, o adúltero do adultério, o fornicador da fornicação. O sangue de Jesus lava, purifica, dá vida nova e salva. Levanta a mão aqui em cima, que Deus me deu uma palavra profética aqui agora. Deus vai colocar o sangue dele na tua família. Deus vai derramar o sangue dele na tua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro vai ser derramado na tua descendência. Deus vai salvar tua mãe, vai salvar teu pai, vai salvar tua esposa, vai salvar teu esposo, vai salvar tua tia. Se prepare, o sangue do Cordeiro vai purificar a tua família também, aleluia. Pela terceira vez, segure na mão de alguém, me ajude a pregar, aleluia. Dá mais uma sacudida nele, aleluia, que eu acho que ele está gostando, aleluia. Olhe para alguém da direita ou da esquerda e diga para ele, diga para ela: o sangue do Cordeiro. Não, grita no ouvido dele: o sangue do Cordeiro vai ser passado pela tua casa, vai ser derramado na tua família, vai ter sangue no teu casamento, vai ter sangue na família, vai ter sangue. Deus vai derramar o sangue dele. E eu quero liberar uma palavra profética: Satanás, pega tudo que é teu, porque o sangue do Cordeiro, aleluia, vai ser derramado na nossa família, aleluia. Remanchou rebacanda aravase, aleluia. Ramanchou remandacanda aramacanda aravase. O ramanchou revassore. Olhe para cá para eu encerrar. Olhe para cá para eu encerrar, aleluia. Você lembra da expressão de João Batista? A expressão de João Batista é: pastor, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já parou para pensar nessa ideia de João Batista? Ô irmão, se tu entender isso aqui, dá um pulo dessa cadeira, aleluia, que eu acabo de pregar agora. João Batista vai falar assim: ali está o Cordeiro de Deus, aleluia. Por que ele fala isso, meu pastor? Ali está o Cordeiro de Deus, porque Deus estabeleceu o perdão dos pecados por meio do sacrifício de um animal, sim ou não? Então, para a purificação do pecado, tinha que matar um animal, sim ou não? Moisés levou um cordeiro, Arão levou um cordeiro, Elias levava um cordeiro, Davi levava um cordeiro, Miriam levava um cordeiro, para purificar os pecados, sim ou não? Deus não queria purificar a humanidade? Então Deus tinha que levar um cordeiro também. Na fila da purificação de pecados, Deus não tinha pecado, purificar a humanidade.
Na fila para purificar os pecados, Moisés está na fila, levando o cordeiro. Está Arão na fila, levando o cordeiro. De repente, quando ele olha para trás, ele vê Deus na fila da purificação de pecados. Aí ele pergunta: Deus, cadê teu cordeiro? A resposta não veio naquele momento, mas João Batista dá um grito 700 anos após a profecia de Isaías: ali está o Cordeiro de Deus. Deus entrou na fila da purificação de pecados. E aí, Jesus, olha só, o negócio é o seguinte: alguém vai ter que entrar nessa fila também. Eles não podem, Jesus, eles não podem se purificar sozinhos, porque eles não têm essa capacidade, aleluia. Eles não têm a capacidade da purificação, eles não podem se purificar. Então a gente vai ter que entrar na fila, aleluia. A gente vai ter que entrar na fila da purificação do pecado da humanidade. E aí eu vou te levar, a Bíblia diz que ele foi levado como um cordeiro mudo. Está Deus puxando Jesus, aleluia, para o matadouro. Entenda uma coisa: não foi o diabo que matou Jesus. Não foi a morte que matou Jesus. Não foi a cruz que matou Jesus. Você sabe quem foi que matou Jesus? Você sabe quem matou Jesus? Deus. Paulo disse: Deus tem poder de ressuscitar Jesus dos mortos. O único que tinha poder sobre a vida de Jesus era o próprio Deus. Eu vou te dar duas bases bíblicas. A primeira, ele disse para os discípulos: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. E a segunda, pastor, que o Senhor conhece, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi a morte que, para que esse discurso de que a morte ficou alegre, porque irmão, eu não aguento essas pregações. A morte ficou alegre quando Jesus morreu. O diabo fez festa quando Jesus morreu. Como que o diabo ia fazer festa com a morte de Jesus? Se a morte de Jesus era a derrota de Satanás, não teve festa, teve tristeza, teve lamento no inferno, porque o Filho de Deus morto era você, ressuscitado do pecado, aleluia. Pegue na mão de alguém pela quarta vez, dá uma sacudida nele e diga assim: ninguém matou Jesus. Diga: ninguém matou Jesus. Outra coisa, vamos parar de falar da morte de Jesus como se fosse algo drástico, algo ruim, algo triste. Nossa, que horrível. Nada. A Bíblia diz: Miguel, não pode chorar com a morte de Jesus. Claro que não. E eu vou te dar uma base bíblica. Isaías 53, versículo 10. A Deus agradou moê-lo. Deus estava moendo o filho e sorrindo, moendo o filho e se agradando, matando o filho e sorrindo. Por quê? Porque enquanto o filho morria, a Flávia vivia, a Gisele vivia, o Paulo vivia, o Miguel vivia, a humanidade vivia, aleluia. Diga para alguém: a morte de Jesus, a morte de Jesus é vida para nós. Diga: a morte de Jesus é vida para nós. Olhe para cá que eu encerro aqui. A Bíblia diz que Deus estava, ou melhor, Deus estava arrastando Jesus na fila para o sacrifício. Ele precisava matar um cordeiro. E por que Jesus não foi morto? Porque era o sacerdote quem matava o cordeiro. Jesus é o sumo sacerdote, segundo diz Hebreus. Era ele mesmo que matava ele mesmo. Ele mesmo se matou. Ele falou assim: ninguém pode matar, então aí foi e morreu. E você viveu, aleluia. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus, aleluia. É por isso que ninguém pode decidir sobre a sua vida, se tem que viver ou tem que morrer, porque está na mão de Deus. O poder disso está na mão de Deus. É Deus quem decide sobre isso, aleluia. E aí Deus está na fila da purificação da humanidade. Ele sabe que precisa levar Jesus.
Aí João queria escrever. Um dia João, pastor, estava lá na varanda da casa do senhor, lá na Praia da Barra, lá naquela sacada que o senhor tem lá. Ah, recebe. Lá naquela casa de praia que você tem, que você vai no dia 2 de janeiro, porque dia 1 você vai estar aqui, aleluia. Lá de férias que você vai ficar lá em Dubai, aleluia. Ele estava lá, pastor, João estava lá na varanda da sua casa. E aí ele estava pensando um dia no amor de Deus. Falou assim, o amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, como é que eu vou definir o amor de Deus? Aí ele escreveu, Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira, tal maneira, tal maneira, é uma linguagem pobre, porque João não consegue definir o amor de Deus, ele não consegue definir. Aí ele fala assim, como é que eu vou definir o amor de Deus? Já sei, tal maneira. O que é tal maneira? Você não acha uma explicação, tal maneira é tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que ele fez o quê? Deu o Filho unigênito. Ele amou tanto a humanidade, que ele deu Jesus de presente para nós. No amigo oculto de Deus, o presente foi Jesus. Você dá um Havaianas, né? Você dá um livro, dá meu livro, irmão, para alguém. Você dá meu livro. Aí Deus, brincando de amigo oculto, falou assim, eu tirei o meu amigo oculto, humanidade, e o meu presente é Jesus, o Filho de Deus. Alguém tem um glória nessa noite? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Estava ali sentado, pastor, recebi de Deus a direção de orar pelo seu ano. O pastor já vai fazer isso. Eu queria contribuir com essa oração que o pastor vai fazer na virada do ano. Eu quero orar pelo seu ano, pelos seus próximos meses, abençoar a sua vida, e que você carregue para 2025 o que é o tema desse culto. Jesus é o presente de Deus para você. Jesus é Deus no nosso meio, Deus conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de pregar a tua palavra, de servir o Senhor em adoração e louvor. Eu te peço que abençoe os teus servos, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe o pastor, abençoe os obreiros dessa igreja, as irmãs, as crianças. Eu abençoo 2025, Senhor, dessa igreja. Que todos os projetos que o pastor tem colocado no coração para o crescimento dessa igreja, espiritual, físico, emocional dessa igreja, financeiro. Eu abençoo a vida dos teus servos, Senhor. Eu abençoo a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.